Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Hoje, 4 de julho de 2026, e nós estamos aqui nessa manhã para mais uma devocional. A nossa devocional de hoje tem por tema de duas faces de uma mesma moeda. O que significa isso, hein? Duas faces de uma mesma moeda. A nossa referência bíblica se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50. Vamos ler esses versículos para a gente entender melhor? Diz assim a palavra do nosso Deus. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na mesa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seu cabelo, beijou e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecado perdoou, que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Amém. Gente, que maravilha, né? Como é bom poder confiar, amar esse Deus que tudo faz por nós. Vamos ler a devocional para a gente associar e entender melhor duas faces de uma mesma moeda? Se me perguntasse sobre a relação entre amor e graça, eu diria que são duas faces de uma mesma moeda. No texto lido, vemos Cristo na prática do amor gracioso, dividindo o mesmo espaço com um fariseu e uma pecadora. Perceba que o amor e a graça de Jesus não têm a ver com o que fazemos, mas com quem Ele é. Cheio de graça e amor, Jesus confronta Simão, usando uma parábola em que o próprio Deus é apresentado como um credor, que oferece o perdão como libertação e anulação de toda uma dívida, ilustrando o que o Senhor faz por nós. Quanto mais eu me vejo no direito e merecedor, mais vou cobrar e criticar. Quanto mais eu me perceber alvo da graça, maiores serão minhas renúncias. Ações de graça e amor. Se você está lutando contra o perdão, é porque talvez ainda não tenha entendido quem você é e o que Cristo fez por você. O perdão de Deus
transforma o coração humano, gerando um ciclo de graça que se reflete em atos concretos de perdão, amor e serviço. Amém. Gente, que maravilha. O nosso verso em destaque é o 47, que diz: Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então veja bem, aquela mulher, aquele homem que também era pecador, que é pecador, ele quis acusar ela diante de um Deus que é quem pode nos acusar, né? E ali ele só pensou, se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando nele, ou seja, ele quis ser merecedor de ter Jesus na casa dele. Ele se achou ali o centro, né? Só que Jesus é Deus, ele conhece nossa mente, ele conhece a intenção do nosso coração. E Jesus, entendendo todo aquele pensamento dele, lançou a parábola, né? E ali Jesus disse: Eu cheguei na tua casa, tu não me deu água para lavar os pés, tu não me beijou, tu não me ungiu com óleos. E essa mulher, ela lavou meus pés com as lágrimas, secou com seu cabelo, me ungiu com perfume, né? Passou perfume em mim, ou seja, e ali Jesus termina dizendo que quem muito amou foi ela, né? Então, eu fico assim, impactada, sabe, com o amor de Deus. Eu fico constrangida. O amor de Deus não é só para um grupo de pessoas, não. A graça está estendida a todos os homens. Lá em Tito 2,11 diz que a graça se manifestou a todos os homens. Então, esse amor, essa graça, esse perdão é para todos os homens. Só que aqui Jesus disse, né? Quem muito amou, muito foi perdoado. Então, assim, é de graça. Mas eu e você precisamos estar no Senhor. Porque se você vê pela vida dessa mulher, ela fez aquilo que era para ser feito, aquilo que era para aquele credor fazer, ela fez. E ele não fez e ainda criticou ela por ter feito. Então, isso é normal, isso vai acontecer hoje em dia. Porque hoje as pessoas veem isso como normal. Normal não é, mas elas veem como normal. Porque eu sou bonzinho, eu não tenho uma obrigação. Assim, bonzinho que eu digo no sentido de você achar que você é bom, né? Mas bom não tem ninguém. A Bíblia diz que só existe um bom, e esse bom é Jesus Cristo. E o bom que existe na sua vida já veio dele, já é ele trabalhando na nossa vida e tornando algo bom em nós, que não é nosso, é do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia de sábado. Se você está lutando contra o perdão, é porque talvez ainda não tenha entendido quem você é e o que Cristo já fez por você. É isso, gente. Perdoar só Deus perdoa. Sim, mas você carrega uma grande consciência de que não tem paz quando você está amarrado em alguém por algum ressentimento, por algo que alguém fez com você e você reluta para não perdoar. Eu lamento lhe dizer, você não é uma pessoa feliz. Porque quando você vê aquela pessoa, você vai se entristecer, você vai ficar com raiva. E isso não é bom para você, isso vai te adoecer. Você libera o perdão. Sabe a oração do Pai Nosso? Quando você diz: Pai, perdoa aqueles que me têm ofendido, assim como você pede para Deus te perdoar só quando você perdoar quem te ofendeu. Isso diz na oração do Pai. Você já imaginou o que você tem pedido para Deus? Gente, o Pai Nosso foi a oração, a reza, como você queira chamar, ou a oração que Jesus deixou para nós. Então, ali a gente pede para que Deus nos perdoe só quando nós perdoar as pessoas quando elas têm nos ofendido.
Então preste bem atenção quando você estiver aí orando Pai Nosso, tá? Você pede para você uma condenação. Porque você diz, Pai, perdoa assim quando eu perdoar quem me tem ofendido. Tá vendo? Então é isso, gente. É sobre Jesus. É olhar para a cruz. É se esvaziar de si mesmo. É pedir que Ele cresça sobre nós, que nós diminua. É de graça. A graça está estendida. Então, peça perdão a Deus. Perdoe quem te ofendeu. E com certeza teus pecados serão perdoados. Porque somente Jesus perdoa o pecado. Amém? E eu quero orar por você nessa manhã. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado por ter nos sustentado até aqui, ter nos dado uma noite de sono recuperadora. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Que o Senhor nos agracie com mais esse dia. Cuida de nós, da nossa casa, da nossa família. E eu coloco cada vida aqui nas tuas mãos, Pai. Toma cada vida aqui do canal nas tuas mãos. Abençoa suas famílias, Senhor. Vai de encontro às suas lutas e aflições. Ai, que só o Senhor conhece, Deus. Todos nós temos as nossas lutas e aflições. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor nos conceda a resposta de oração nesse dia, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Tenha um final de semana abençoado. Amanhã eu estou por aqui de novo, né? Porque é de domingo a domingo, nós não temos feriado. As devocionais são todos os dias. E eu lhe peço mais uma vez, leia a sua Bíblia. Faça uso dela. Não deixa ela aberta só no Salmo 91, não, criando poeira na tua Bíblia. Ó, para você ter ideia, a gente tem muitos países fechados que a Bíblia não pode ser lida. Mas aqui no Brasil nós somos livres. Então leia a tua Bíblia. Leia. Quando você ouvir essa mensagem, bota em prática. Leia a sua Bíblia. Jesus disse que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Amém? Que Deus te abençoe. Deixa teu joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima devocional.